Aqui estamos, tudo bem? Aqui é Alex, do Dominantes, canal Dominantes. Vamos fechar a porta aqui, fica feio. Queria fazer esse vídeo um pouco mais para falar diretamente com vocês. Desculpe o eco, prontamente eu vou estar colocando alguns painéis aí para reduzir o eco, tapete, etc. Vamos fazer um cenário aqui para focar realmente nesse canal. Eu quero focar muito e trazer resultado, trazer conteúdo para vocês, conteúdo bom, conteúdo novo, conteúdo que não há na internet, que há pouco na internet. E a minha ideia é ir melhorando cada vez mais, ir aprofundando cada vez mais, mas no que, Alex? Pouco a pouco a gente vai chegando numa linha de raciocínio, tá? Pouco a pouco a gente vai chegar em algum lugar que vocês vão curtir. Eu quero que seja tipo uma conversa. Eu vou tomar outro mais porque esse aqui foi o primeiro, foi frio. Isso aqui é chimarrão, para quem não sabe. Muita gente deve conhecer, mas pouca gente também deve conhecer. E é assim que funciona o conhecimento. É uma falsa ilusão acreditar que as pessoas sabem de tudo. É uma falsa ilusão acreditar que as pessoas sabem o que você sabe. Você tem uma coisa dentro de você mesmo que não existe em outro lugar, tá? Vou desligar o mouse aqui. Que não existe em outro lugar. Você tem uma coisa dentro de você que é irreplicável, que somente você tem, que somente Deus te deu e você deve compartilhá-la. Mas tem vezes que a gente não compartilha. É o mesmo na minha vida inteira, né? Eu tive momentos que eu pude compartilhar as coisas que eu sabia, mas decidi não fazê-lo. Decidi ignorar esse chamado de Deus, esse chamado para transbordar realmente sobre as pessoas, e fiquei em silêncio. Esse silêncio, ele não é bom. Esse silêncio, ele destrói a nossa alma, sem a gente saber, ou tem vezes que a gente percebe que está mal, mas não sabe o porquê. A gente tá feito para ajudar outras pessoas, tá? Você foi feito, eu acredito fortemente que somos feitos para ajudar as pessoas, especificamente numa dor, em alguma coisa. Tem uma frase que existe que diz que nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. As coisas que a gente passou no passado, que passaram com nós, que fizeram com nós, tem intimidade ao que a gente veio fazer aqui. Você tem pensado no que foi feito com você mesmo? Nas coisas que realmente doem em você, né? Nas coisas que realmente te fazem refletir. Possivelmente está aí o seu propósito, possivelmente está escondido de trás dessas coisas a clareza dessa coisa, ou seja, quando você resolve essa coisa dentro de você e você transborda sobre os demais, você vai prosperar. E seu propósito vai começar a se cumprir. Entendeu? É difícil entender, mas é simples. Simplicidade não significa facilidade. Pode ser uma coisa simples, como por exemplo mover uma pedra de esquerda à direita, mas pode ser difícil porque essa pedra pode pesar muito. Então a gente tem que começar a compreender um pouco sobre a gente mesmo, entendeu? É uma recomendação simples que eu te faço. Eu passei muito tempo ignorando o que eu pensava, ignorando como eu me sentia e ficando nos games, focando esse tempo que tão preciso que a gente tem para ficar nos games, ficar jogando com amigos, ficar saindo, fazendo sempre alguma atividade que me desse dopamina, que me desse, e principalmente
distanciamento entre eu mesmo. E esse distanciamento, ele corrói por dentro, tá? Ele corrói por dentro e ele faz você ficar mal realmente. Então a gente começa a se sentir muito melhor quando a gente pouco a pouco vai se aproximando a quem a gente é mesmo, entendeu? Mas como eu me aproximo de uma coisa que eu não estou dando principalmente intenção, força, profundidade, não tem como. Então precisamos nos aproximar a nós mesmos. Temos que ter tempo de qualidade. É que vão esses tópicos que eu vou fazer para você agora nesse vídeo. Como me aproximar de mim mesmo. O passo número 1 para como me aproximar de mim mesmo é simplesmente dedicando tempo para não fazer absolutamente nada. Mas o que é não fazer nada? Botar um Netflix? Não, nada. Não precisa ser muito, mas é necessário ter um tempo que você somente existe. Nesse momento que você vai planificar, você vai agendar esse momento, você vai ter vários pensamentos que vão invadir a sua mente. Preocupações, pessoas, etc. O bom é simplesmente identificar nesse momento, tá? Simplesmente não fazer nada. Tempos para não fazer nada, tempos de ócio. Então, o primeiro passo, ou o primeiro ponto seria tempos de ócio, tá? Sem fazer absolutamente nada, somente pensar e deixar os pensamentos fluírem dentro da sua cabeça. Você possivelmente tem medo do que você pode pensar, mas é esse medo que está te distanciando de quem você é. Esse medo que não te está deixando cumprir o que você deve fazer aqui nessa vida. Você não pode ter medo disso. É um conselho que eu te dou por um conselho de alguém que teve muito medo de se conhecer assim mesmo, que através de muita ajuda, muita reflexão, pouco a pouco Deus foi entrando e pouco a pouco eu fui aprofundando um pouco em quem eu sou. Eu sei que ainda tem muito por descobrir para diante, mas eu quero que você também faça isso, entendeu? Porque eu acredito que eu me sinto muito melhor depois que eu fui aprofundando em quem realmente eu sou, na minha verdadeira identidade. Então, o primeiro passo para se aproximar a si mesmo é tempos de ócio, sem fazer absolutamente nada. O segundo passo é escrever simplesmente as tuas preocupações e as coisas que vierem à sua mente. Escrever o que vem na sua mente, o que veio na sua mente nesse momento de ócio, tá? Então, esse é o passo número 2, escrever o que veio na sua mente. Não sei se dá pra ver aí, se tá ao contrário. Isso a gente vai ver depois, quando o vídeo tá subido, tá? Quando o vídeo for subido, assim. Então, o passo número 2 é escrever o que veio na sua mente, documentar o que veio na sua mente. Mas eu não posso, Alex. Mas por quê? Porque eu tenho medo do que as coisas que eu vou escrever. Não tenha medo. Escreva. É bom escrever porque você tem que traduzir para uma pessoa, digamos que como se você tivesse que extrair da sua mente as coisas que estão passar no papel para outra pessoa, passar no papel para você mesmo. Não importa o que seja, como seja, você tem que escrever frases, pessoas, o que seja que vem na sua mente. Se você deseja documentar assim de uma forma melhor, pode ser. Se você somente deseja escrever palavras que vêm na sua mente, pode ser também. Aí vai de você. Mas a ideia é escrever o que veio na sua mente para realmente documentar o que está passando dentro de você. Tempos de ócio são necessários. Escrever é necessário. Eu acredito que essas duas coisas pouco a pouco vão te levar a realmente encontrar a sua identidade, que é o que a gente vem explicar aqui no Dominantes. A gente tem que ativar a nossa identidade. Depois que ativada a nossa identidade, a gente não consegue voltar atrás e nem deve. É como se fosse
Uma lagarta. Uma lagarta, depois que ela começa a voar através desse processo de transformação que ocorre, ela nunca mais volta a ser uma lagarta. Uma borboleta nunca mais volta a ser uma lagarta. Esse processo de transformação existe quando a gente fala de construir, de identificar, de ativar, de transformar a nossa identidade, de chegar naquele ponto onde a gente realmente encontra quem a gente é dentro de si mesmo. Então temos tempos de ócio, escrever o que veio na sua mente, escrever todas as coisas, documentar. E por último, eu acredito que se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus. Eu acredito que são esses os 3 passos necessários para que você comece a realmente se aproximar de si mesmo, né? Ter tempos de ócio, escrever o que veio na sua mente e se aproximar de Deus. Pouco a pouco, Ele vai te dizer algumas coisas que você deve fazer. Você deve sentir a palavra dele no seu dia a dia. Você deve ficar mais atento ao que ele te dizer. Tem vezes que a gente sente aquela vozinha que diz: ajuda aquela pessoa, e a gente não obedece. Eu acredito que essa é uma das formas que Deus fala com nós. Ela fala através de pessoas também. Você me ajuda? Não, não quero. Não posso agora, estou ocupado, etc. Tem vezes que a gente sim consegue e deve priorizar as coisas que devemos fazer, os resultados que devemos entregar. Mas eu sei que a maioria da gente vai te dizer isso: não, aprenda a dizer sim para você mesmo e não para as outras pessoas todo o tempo. A gente aqui está para ajudar pessoas, tá? E eu acredito que é importante sim você priorizar as coisas que devem ser feitas e dizer mais não para as pessoas e mais sim para você mesmo. Sim, acredito. Mas não acredito que isso seja uma regra absoluta, tá? Sempre tem oportunidades para ajudar os demais. Quando você realmente sabe que aquela pessoa ela precisa de uma ajuda, que ela não é a pessoa que está te perguntando toda hora por o mesmo negócio, né? Porque você identifica nessa questão. Se é uma coisa que toda hora, a mesma coisa, toda hora, você me ajuda, é o mesmo ponto, é a mesma coisa que tem que fazer, essa pessoa não está querendo fazer essa coisa, ela está terceirizando para alguém que não deve fazer aquilo. Então ela deve aprender a fazer aquela coisa e não pedir para ti, não pedir para você. Então tenha um pouco de consciência em identificar quando as pessoas realmente precisam de você e ajude-as. Com o quê? Com o seu conhecimento, com o que você sabe. Se as pessoas vêm para você solicitando coisas, é porque elas acreditam dentro delas que você tem a solução, que você consegue resolver problemas, especificamente os problemas que lhe foram planteados. Então, pense um pouco: para que as pessoas me chamam? Qual é o chamado que eu tenho das pessoas que estão ao meu redor, das pessoas da minha empresa? Elas estão me chamando para alguma coisa. Preste mais atenção nos seus dias e eu acredito que você vai se aproximar um pouco mais de você mesmo se você fizer esse passo a passo. Tamo junto e se vemos no próximo vídeo.